Quero aqui fazer uma referência à qualidade dessa audiência de hoje aqui, duas pessoas não só extremamente bem reconhecidas pela comunidade científica brasileira, mas que aqui deram uma verdadeira aula para todos nós e para quem está nos acompanhando, não é? E com toda certeza nos deram um bom roteiro para que nós possamos fazer uma boa avaliação da condução que foi dada no Brasil ao enfrentamento à Covid-19, não é? Eu queria, antes de fazer minhas perguntas, apenas fazer um registro importante. É interessante que nós achamos, e é natural, de tanto a gente discutir aqui esse tema de tratamento sem eficácia e tal, que ele não viria, mas ele veio. E cada dia está ficando mais importante, porque tem um outro aspecto que nós não estávamos levando em consideração e passamos a considerar. É o fato de que esse tema de utilização desses medicamentos não é apenas um fetiche, não é apenas uma concepção científica errada que está sendo aplicada. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, e isso é muito preocupante. Só para ter uma ideia, só a venda em farmácias desses medicamentos do chamado kit Covid, entre março do ano passado e março desse ano, foi de 52 milhões de comprimidos, sendo que a cloroquina, mais de 32 milhões de comprimidos. A azitromicina cresceu 50% a compra desse medicamento em farmácia, com o agravante que o Dr. Cláudio já disse, que é um antibiótico. Alguém teve que passar essa receita para a pessoa tomar, isso é que é o pior de tudo. Alguém passou essa receita e nós estamos vendo pessoas que efetivamente não precisavam usar esse medicamento usando, o que vai fazer com que as bactérias que hoje podem ser tratadas com esse medicamento comecem a desenvolver resistência. E esse que é um bom antibiótico, pode ser que mais para frente ele não faça sentido ser usado para muitas situações. E nós entramos agora na linha de investigar isso. Tem gente que ganhou muito dinheiro com a ivermectina, por exemplo, e que financiou grupos de profissionais para defender a ivermectina, para prescrever a ivermectina. Isso é grave. Isso é muito grave. Então, nós entendemos que, por mais que a gente não queira debater esse tema, nós terminamos sendo obrigados a fazê-lo por essas questões. Mas eu queria dirigir as minhas perguntas, algumas ao doutor Cláudio, algumas à doutora Natália, mas se quiserem também se manifestar sobre elas. E eu queria fazer primeiro aqui ao doutor Cláudio, né? Qual a chance de nós termos no futuro, que não será também tão longínquo, a possibilidade de outras pandemias como essa, ou de outras emergências em saúde pública daqui para frente, não só no Brasil, mas no mundo? A outra pergunta que eu faço é se, pelo acompanhamento que Vossa Senhoria tem feito de como anda a questão da pandemia no Brasil, se é de se esperar, de fato, uma terceira onda que poderia estar se iniciando agora. E qual o tamanho da gravidade dela, porque a segunda foi devastadora. O que é que seria uma terceira onda na situação que nós temos? E eu queria perguntar ainda o fato seguinte: o Chile
já vacinou uma parcela importante da população. Com a primeira dose, 60,2%. Com a segunda dose, 46,4%. No entanto, o número de casos estão crescendo, principalmente na grande Santiago. Tanto é que eles estão fazendo as quarentenas regionais e tal. Como a gente explicar? Lógico que ainda não se atingiu os 70%, mas já se tem um percentual considerável que em outros países começou a ter repercussão no número de casos e de mortes. Por exemplo, aqui, segunda dose, quase 50% da população. Como é que a gente poderia explicar isso, se fosse possível? Bom, e para a doutora Natália, também, se quiserem falar, levando-se em consideração o ritmo de vacinação, o ritmo e o grau de isolamento social que nós temos no nosso país e os números que nós temos hoje em termos de casos e a velocidade com que eles estão crescendo, qual é a sua expectativa? Por exemplo, essa previsão do Instituto de Métrica de Washington, da Universidade de Washington, que é quem acompanha a pandemia para o governo americano, se é uma possibilidade ou é um delírio a ideia de que nós podemos chegar ao final de agosto com 750 mil pessoas mortas, dada essa condução, o ritmo de vacinação e a situação atual da pandemia. A minha última pergunta para a senhora tem um vídeo que está correndo na internet, e por sinal chegou até para mim esse vídeo, de uma pessoa um tanto aflita, porque um cidadão, não sei se ele diz que é médico, mas ele aparece dizendo assim: eu fiz a minha dosagem de anticorpos para a Covid-19 e só obtive, aí ele dá não sei, são 28 mil unidades, não sei qual é e uma porcaria, ele usa até esse termo, uma porcaria, tomei 2 vezes essa vacina do Dória e não tive a expectativa de ter os anticorpos que eu teria. A primeira pergunta que eu faço é se essa dosagem de anticorpos, que é feita para o diagnóstico, se você teve ou não a doença, se você tem anticorpos ou não, gerados pela doença, se ela pode ser utilizada para medir a imunidade que a pessoa adquiriu com a utilização da vacina ou não. E se pode, não é? É interessante a gente saber por que é que alguns poderiam desenvolver uma maior ou menor quantidade de anticorpos produzidos, né? Pronto, era isso que eu queria saber. Eu acho que eu tentei pegar algumas coisas que eu sei que as pessoas estão preocupadas em saber, né? Se eu recebo, né, de alguém, vamos dizer, da nossa própria relação, que normalmente tem uma visão um pouco mais aproximada da ciência, imagine a quantidade de pessoas que estão aí fora que podem ter recebido esse vídeo da porcaria que o cidadão fala. Obrigado, senador Humberto. Doutor Cláudio, doutora Natália.